Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto que é comum na prática clínica, que é de diagnóstico diferencial de estenose lombar. Então, como é que você sabe que o seu paciente tem realmente uma estenose lombar ou não pelos sinais clínicos que ele apresenta, né? Eu não estou falando do exame, estou falando dos sinais clínicos. Então, quais são os sinais clínicos importantes que o seu paciente vai apresentar que vai indicar que ele tem uma estenose lombar? Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer aquele negócio todo e lembrar você que a intenção desse canal é simplificar as complexidades da ciência. Então, eu vou fazer vídeos, eu faço vídeos nesse canal já há mais de um ano, não, mais de 2 anos, e eu vou continuar fazendo vídeos nesse canal com o intuito de simplificar os conceitos de ciência para você usar no seu consultório. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a estenose lombar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a estenose lombar é um estreitamento do canal vertebral na região lombar. Esse canal vertebral na região lombar contém basicamente medula espinhal e caudequina. E esse estreitamento desse canal vai comprimir essas raízes e vai determinar alguns sinais e sintomas neurológicos desse paciente, né? Então, os sintomas mais comuns que esse paciente pode ter, por exemplo, a gente pode ter dor lombar. Dor lombar a gente sabe que é uma causa muito comum no nosso consultório, então a gente precisa saber fazer esse diagnóstico diferencial. Ele pode ter uma sensação de travamento, a região lombar ficar um pouco mais rígida, como se fosse câimbras na região lombar, dor na região de glúteo, dor na região da coxa, dor na região de panturrilha. Geralmente piora ao andar, subir escada ou até ficar muito tempo em pé. A dor normalmente não alivia quando o paciente fica em pé ou faz caminhada, e normalmente melhora quando ele faz flexão de coluna, porque quando ele faz a flexão da coluna, ele aumenta o espaço naquele canal vertebral na lombar. Então, vou falar para vocês de um estudo que foi feito pelo Chad Cook, pelo grupo do Chad Cook. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vou falar para vocês desse estudo. Cadê? Aqui, tá aqui, ó. Que é o estudo do grupo do Chad Cook, olha aqui, ó. Que é o Clinical Value of a Cluster of Patient History and Observational Findings as a Diagnostic Support Tool for Lumbar Spine Stenosis. Então, o que ele fez? Ele analisou o histórico do paciente e os achados observacionais para diagnosticar, para usar como ferramenta diagnóstica da estenose lombar, tá? Então, já expliquei para vocês o que é a estenose lombar, aí ele fez essa metodologia, ele analisou, quer ver, ó, vários tipos de estudos, quer ver? Vamos falar da metodologia aqui em cima. Então, o que ele fez? A metodologia, todos os pacientes tiveram um exame clínico padrão e o diagnóstico de LSS, que é a Lumbar Spinal Stenosis, né, estenose lombar, foi feito por um dos dois cirurgiões ortopédicos, baseado nos achados clínicos e nas imagens. Os dados da história do paciente e os achados observacionais foram estatisticamente analisados utilizando uma análise bivariada de contingência de acordo com as tabelas. Então, o que ele fez? Ele analisou um grupo de pacientes, que são 1.448 pacientes, e a partir da análise desses 1.448 pacientes, ele viu o que esses pacientes tinham em comum. E aí, o grande achado desse estudo está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, está nessa tabela aqui. Então, eu deixo sempre o estudo lá para você, se você quiser, você pode pegar. Mas a tabela 2, ela resume bem o que acontece com esse paciente. Então, presta atenção uma coisa. Se o seu paciente tiver acima de 48 anos, menos de 48 anos, ele tem uma chance muito pequena de ter estenose lombar. Então, um dos achados clínicos, que o likelihood ratio é negativo, tá? Deu significante, né? Deu dentro do intervalo de confiança. Então, o que isso quer dizer? Se o paciente tiver menos de 48 anos de idade, a chance dele ter uma estenose lombar é muito pequena, tá bom? Segunda coisa, dores bilaterais. Dores bilaterais é um likelihood ratio positivo, ou seja, o seu paciente com estenose lombar ele vai ter uma chance muito grande de ter dor bilateral na coluna, não unilateral, tá? O terceiro achado, dor na perna
ou na coluna, que piora. Então, dor na perna ou na coluna pior do que a dor uma pior que a outra. Isso aí é um achado positivo também. A posição sentada alivia a dor. É um achado positivo, que eu falei para vocês, que flexiona e abre o espaço do canal. Algum tipo de anormalidade de postura, de controle postural, né, de posição ereta, então ele vai ter algum tipo de compensação na mobilidade. Uma lateralidade da pelve, uma inclinação lateral de tronco, algum tipo de alteração de controle postural mesmo. Dor moderada na perna, um achado negativo. Então, se o paciente tiver dor moderada na perna, a chance é que ele não tenha uma estenose lombar, que ele tenha mais uma radiculopatia. Então, preste atenção uma coisa, o que a gente sabe com esses achados desse estudo? Que para o meu paciente ter uma estenose lombar, para o meu paciente com dor lombar ter uma estenose lombar, ele tem que ter o quê? Mais de 48 anos, dores bilaterais, dor na perna pior que na coluna pior que na perna, a posição sentada alivia a dor, algum tipo de alteração postural significativa, e se tiver mais dor na perna do que na coluna, a chance é menor. O que isso quer dizer? Quando eu estiver fazendo a anamnese do meu paciente, eu vou utilizar esses 5 achados, e a partir desses 5 achados que eu encontrar no meu paciente, vai me indicar que esse paciente tem uma grande chance de ter uma estenose lombar. Se esse paciente não tiver um exame que complemente isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a solicitação do exame clínico. Então, e qual que é a chance de eu estar certo com isso aqui? É de 88% em alguns casos, 98% em outros casos, 81%. E aí a gente tem aqui, ó, na tabela 3 do estudo, a gente fala o seguinte, desses 5 achados que a gente colocou aí, quer ver? Ó, que ele define como 5 achados os mais importantes. Quer ver? Deixa eu só achar aqui o texto onde ele fala desses 5 achados. Aqui, ó. Vou até grifar junto com vocês para vocês poderem acompanhar comigo. Já está aqui, ó. A melhor combinação diagnóstica incluiu um cluster de sintomas bilaterais, dor na perna mais do que na coluna, dor quando anda, quando fica muito tempo em pé, melhora quando está sentado e idade maior de 48 anos. Então tá aqui, ó. Esses são os 5 achados que eles encontraram como mais significativos, que eu já falei para vocês pensando na outra tabela. Então, meu paciente tem que ter dor bilateral, dor na perna mais do que na coluna, a dor piora quando ele anda e quando ele fica muito tempo em pé, e a dor melhora quando ele senta, e ele tem que ter mais de 48 anos. Esses são os principais achados. Homem e mulher não faz diferença. E aí, o que a gente vê? A gente vê que se desses 5 sinais, meu paciente tiver os 5 positivos, eu tenho 99% de chance dele ter uma estenose lombar. Se 4 achados forem positivos, 95. Então, o que acontece? A partir de 3 desses achados positivos, eu tenho uma chance de 80% desse paciente não ter. Se eu tiver... dele ter. Então, se eu tiver 3 desses achados positivos, indica para mim que esse paciente tem 80% de chance de ter uma estenose lombar. Aí vale a pena solicitar o exame. Percebe que, quando a gente fala de prática baseada em evidência, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ter o mínimo de custo e o máximo de resultado. Presta atenção uma coisa, seu paciente chegou com dor lombar, você suspeita de uma estenose lombar, que é uma red flag, uma patologia mais séria. O que você tem que fazer? Solicitar o exame. Mas antes de solicitar o exame, como é que você suspeitou dessa estenose? Pelos 5 sinais. Então, ele tem mais de 48 anos, sintomas bilaterais, dor na perna maior que na coluna, piora quando ele fica andando muito tempo em pé e melhora quando ele fica sentado. Esses 5 sinais são sinais importantes que, se o paciente apresentar, pede um exame de imagem, que ele tem uma suspeita de 80%, se 3 desses achados derem positivo, ele tem uma suspeita de 80% de ter uma estenose lombar, de acordo com esse estudo do Chad Cook, e eu acho que vale muito a pena você começar a utilizar isso no seu consultório. Beleza? Essa foi a nossa descomplicada de ciência de hoje para você usar na sua prática clínica. Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários. Tamo junto. Até a próxima. Beijo. Tchau.